O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa, quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, ontem a igreja celebrou a conversão do apóstolo São Paulo. E hoje a igreja celebra a memória de São Timóteo e São Tito, discípulos de São Paulo, homens que foram fisgados pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de Paulo. E Paulo fez desses homens grandes discípulos. Paulo impôs a mão sobre eles e eles passaram a ser bispos da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos e irmãs, e é interessante que Timóteo, ele era bem jovem, um jovem responsável, porque nós muitas vezes achamos que as coisas de Deus é só para idoso, é só quando aposenta, que então pode pegar o rosário, porque agora está no final da vida mesmo, então o que fazer a não ser rezar? Tem muitas pessoas que pensam, talvez você seja até um deles, mas não, Deus convida os jovens também. E Timóteo era um jovem, e que São Paulo fala dele muito bem, nesta leitura que nós acabamos de ouvir. E ele recorda da fé sincera que tens, e que ele recebeu essa fé que vem de geração em geração da tua avó Loide e de tua mãe Eunice. O quanto é importante essa transmissão da fé. Uma fé que vem de geração em geração. E ele exorta que Timóteo reaviva a sua fé, e que Deus não deu para ele, assim como não deu para nós, um espírito de timidez, mas sim de fortaleza, de amor e de sobriedade. É interessante nós observarmos e vivermos a palavra.
Muitas vezes você, meu amado irmão, irmã, precisa tomar posse da palavra. Deus não deu para você e não deu para nenhum dos seus seguidores um espírito de timidez, espírito que a pessoa tenha timidez de poder falar com Ele. Deus nos capacita. Quando eu olho para a minha vida, lá atrás, alguns anos passados, quando eu era jovem, eu era bem tímido, mas Deus nos capacita, quando é para falar da sua palavra, testemunhar, porque é Deus que vai nos moldando e transformando a nossa vida. Então, se você ainda é uma pessoa tímida, precisa permitir-se de ser moldado pelo Senhor, porque os seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele quer que sejam líderes. É isto. Muitas vezes nós vamos encontrar muitas pessoas chúcaras na comunidade. Não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer que o seu povo sejam líderes, que sejam pessoas que estão ali na linha de frente para o anúncio da boa notícia, que é Ele. Então Ele nos capacita. Assim como você foi sendo capacitado para tantas outras coisas na sua vida, Deus também te capacita para não ser uma pessoa tímida, mas sim uma pessoa que fala, que comunica o espírito da verdade, o espírito do amor, esse espírito também da sobriedade, porque Deus nos dá tudo isto. E aí depois, São Paulo, ele vem e fala para o jovem Timóteo, e você que está me ouvindo, que também é jovem, nós vamos observar que uma parcela dos nossos jovens tem vergonha de dar testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos encontrar uma boa parcela dos nossos jovens que se envergonham com a facilidade tremenda de nosso Senhor Jesus Cristo, bem diferente aqui dele, de Timóteo, porque o São Paulo já está mostrando para ele: não precisa ter vergonha de nosso Senhor Jesus Cristo, e muito menos de mim, que estou preso por causa do Evangelho. Porque você foi fortificado pelo poder de Deus através da imposição das mãos. Olha, amado irmão, a importância da imposição das mãos. Deus ungiu você no dia do seu batismo. No dia do seu batismo, o sacerdote impôs a mão sobre você. No dia da crisma, no dia do seu casamento, e em cada missa também celebrada, no final eu estendo as mãos e imponho sobre a cabeça de vocês e dou a bênção, para que você tenha esse espírito de amor, de sobriedade, fugaz, para o anúncio e o testemunho do Evangelho. E que muitas vezes, amadas, as pessoas não dão o devido valor aos ritos dos sacramentos na igreja, mas a imposição das mãos sacerdotais, ela é muito importante na vida do povo,
Por mais que você é mãe ou pai, impõe, ou você que é do grupo de oração, acaba impondo a mão em alguém, mas você não é sacerdote ministerial. Você é sacerdote pelo batismo, mas não no ministério que foi conferido ao sacerdote. Então a imposição das mãos é importantíssima. Inclusive, nós vamos daqui a pouquinho, o padre vai impor as mãos sobre as oferendas e invocar o Espírito Santo. Então, para você ver a importância da imposição das mãos. E quando eu realmente tomo posse da palavra, a minha vida se transforma. Aí nós ouvimos do Evangelho, Jesus enviando 72 discípulos, outros, Porque temos os 12, que são os apóstolos, mas agora são 72 discípulos, o qual eu e vocês fazem parte desses 72. Eu e vocês fazemos parte desses 72, qual o Senhor enviou, e enviou dando as recomendações necessárias, 2 a 2. Ele não enviou ninguém para andar sozinho. Sabemos muito bem que as pessoas que andam sozinhas sempre acabam tropeçando, acabam talvez até sendo violentadas. O Senhor nos envia de 2 a 2, e Ele envia para aquele lugar que Ele não foi e que Ele deveria ir. Então Ele está enviando você para anunciar a boa notícia na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, por onde você estiver. E Ele diz que nós precisamos pedir trabalhadores, porque a messe é muito grande. Então o Senhor está dizendo para mim e para vocês que precisamos orar todos os dias, pedindo trabalhadores para a messe. E muitas vezes, amado, você esquece. Como eu posso ser seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo se eu esqueço das ordens que Ele me dá? Eu preciso orar todos os dias pedindo trabalhadores para a messe. Que tenhamos sacerdotes, religiosos e religiosas, mas também homens e mulheres missionários, homens e mulheres nas pastorais, nos movimentos. Estamos precisando de homens e mulheres na catequese. A messe é grande e poucos são os trabalhadores. Tem muita gente sedenta da palavra, e não depende somente do padre, depende de todos nós que somos seguidores. Não podemos ter esse espírito de timidez, achar que não somos capazes para nada. Você não fez parceria com o inimigo para não ser capaz. Deus te chama, e não tem uma pessoa que não esteja me ouvindo que Deus nos chamou para um serviço. É você que ainda diz que não encontrou o tempo. Não sei quando vai encontrar. Não sei se é na hora da morte, não sei quando. Que tem muitas pessoas que Deus já chamou há muito tempo para exercer uma das funções, porque a missão é nossa, e nós sabemos que a messe é grande,
Temos muitas pessoas para evangelizar. Temos muitas pessoas sedentas da palavra e que precisa de cada um de nós, não somente do padre. O padre tem as funções dele também, como evangelizador, em primeiro lugar na comunidade paroquial, mas vocês também têm esse compromisso. Como eu acabei de dizer, o Senhor convidou 12, mas depois Ele convidou os 72. Você faz parte, juntamente comigo, dos 72. Não queira se esquivar, não queira achar que não faz parte, porque se você não fizer parte, então você faz parte de outra coisa, menos da comunidade cristã. E aí o Senhor fala: e eu vou enviar vocês como cordeiros no meio de lobos. O Senhor está dizendo muito claro. E vocês sabem que é cordeiro, que é lobo. Então vocês vão ser devorados pelos lobos. Para dizer, a missão não é fácil. Tem muitas pessoas que rejeitam a palavra de Deus. Eu vou enviar vocês, mas vocês também não podem levar nada. Esse negócio de levar peso, e aí eu gosto sempre de dizer, parecendo um burro de carga, isso não existe. Ele fala: não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não fica cumprimentando todo mundo pelo caminho, porque a messe necessita. Você precisa ir para levar o anúncio. Então o Senhor está dizendo: não seja um burro de carga, porque se você tiver muita coisa para levar, você não vai anunciar. Você vai chegar cansado na casa do outro, já vai chegar pedindo água, pedindo arrego. Não é assim. Porque olha um exemplo banal, mas real. A pessoa vai fazer uma viagem de um final de semana, uma viagenzinha de um final de semana, saindo na sexta à noite e voltando no domingo à tarde. O bagageiro do carro, e dentro do carro vai com tanta coisa, com tantas coisas, que a família vai tão apertada, tão desconfortável, que a viagem fica cansativa. As pessoas não têm noção. Isso são pessoas sem noção. Talvez você seja uma delas, que para uma viagenzinha ali, que sabe que há tantas trocas de roupa, leva tanta coisa como se fosse ficar 2 meses, como se estivesse indo embora, mudando, parece uma mudança, para melhor dizendo. Então o Senhor está falando: opa, calma lá. Quer me anunciar, quer ser meu seguidor, não fica aí com muita coisinha levando não, porque não tem sentido. Porque se você não acreditar na providência divina, você não vai anunciar. Ele até diz: na casa que você entrar, come o que te oferecer. Não tem esse negócio: eu não gosto. Os meus seguidores não têm que não gostam. Ele reza e come, ponto final. E agradece e sai feliz da vida porque lhe deram um prato de comida. Não sai criticando, como muitos vão numa festa e saem criticando. Não, come e ainda diz lá naquela casa: a paz esteja nesta casa. E dizei também que o reino de Deus está próximo de vós. Olha, palavras fortes, que são necessárias. E você permaneça naquela casa, come e bebe do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Então o Senhor vem nos orientar para a missão, e todos nós somos missionários. Seja onde você estiver, você deve falar de nosso Senhor Jesus Cristo, anunciar o seu reino e dar testemunho.
Outra coisa que eu gosto de dizer, que de Jesus Cristo você pode falar até espumar o canto da boca. Dele você pode falar que não é pecado, pelo contrário, é graça e mais graça na sua vida. Se você não falar dele, é desgraça na sua vida. E se falou do irmão, piorou então, é inferno mesmo. Então, de Jesus Cristo, você pode falar o tempo todo, e deve falar o tempo todo, e testemunhar. Porque não adianta o padre ou o pregador, alguém falar bonito de nosso Senhor Jesus Cristo, se não vive a sua palavra. Ser seguidor de Jesus é se configurar a Ele, é se configurar a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos e irmãs, hoje, nesse dia da festa de São Timóteo e São Tito, nós aprendemos a importância da imposição das mãos. Nós aprendemos a importância da fé que é transmitida de geração em geração. É para dizer, é uma fé que vem vindo e que nós recebemos e que é comunicada pelo Espírito Santo a todos nós. Nós aprendemos também que precisamos ser pessoas anunciadoras da palavra, pessoas corajosas, destemidas, audaciosas no anúncio da palavra. Aprendemos também que precisamos orar constantemente e pedir mais trabalhadores para a messe. Aprendemos também que somos cordeiros mansos e pacíficos, e que estamos aí rodeados de lobos na nossa volta, pessoas que querem destruir o reino de Deus, na sua casa, no seu trabalho, por onde você andar. Por isso é necessário levar sempre a palavra. Não queira, o Senhor diz também, não queira falar muito, porque não dá certo. Temos que ter palavras-chave. A paz esteja nessa casa, o Senhor está contigo, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está acontecendo agora, meu irmão. Jesus está voltando. Palavras-chave que precisamos levar, não muita fala, é pouca fala e muito testemunho de vida, o missionário. Porque o missionário é um homem de oração. Então ele fala com autoridade e ele ao mesmo tempo também dá o testemunho. Então nós aprendemos certos pontos chaves para a nossa vida e que é fundamental, porque nós almejamos a nossa pátria celeste, como ouvimos na oração inicial. Nosso desejo é encontrarmos com todos os que nos precederam na casa paterna, nos céus. Esse é o nosso desejo. Então, nós queremos nos encontrar com Paulo, Timóteo, Tito, queremos encontrar com tantas outras pessoas que são santas, muitas desconhecidas, aqui da nossa paróquia, que tem a sua história desde a fundação do município, da fundação da vila, de um lugarejo ainda, onde tudo foi erguido aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo, da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, melhor dizendo, e de sua mãe Maria Santíssima. Então, nós temos aí muitos irmãos nossos que não estão nos altares do Senhor porque não foram canonizados, mas que nós sabemos que estão na glória e que foram transmitindo de geração em geração para nós. Nós temos aí muitos irmãos nossos. Se você faz um pouquinho, uma reflexão da história aqui do município, você vai ver a presença de nosso Senhor Jesus Cristo na vida dos nossos irmãos.
irmãos que se esforçavam para anunciar o Evangelho a cavalo, a pé, não tinha essas facilidades que nós temos hoje em dia, e que realmente eram despojados. Então nós temos aí exemplos maravilhosos, assim como Timóteo teve a sua avó Lóide, sua mãe Eunice, nós também temos os nossos antepassados aqui da nossa paróquia e da nossa família, que nos fizeram cristãos, filhos do alto. Que Deus continue nos abençoando na nossa missão e que nós tenhamos sempre a coragem de anunciar o Evangelho da vida. Amém.